Uh. Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Este é o podcast da Edmap Sistemas e nós estamos na terceira temporada. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de estar aqui com vocês como host. E eu nunca estou sozinha, mas dessa vez eu assinei carteira. Tenho uma host fixa, né, Karina Guimarães? Pois é, eu sou a Karina Guimarães, sua co-host. Agradeço o convite para mais uma vez estarmos aqui juntas nessa terceira temporada do Não Durma no Ponto. Juntos nós vamos nessa jornada de conhecimento, falar sobre DP, falar de responsabilidade e de muita coisa boa que vai ter nesses episódios, né, Shirley? Com muita leveza, com muito sorriso, com animação, né? Porque o dia a dia de trabalho é aquele dia a dia de trabalho, a gente sabe que pode ser divertido também. E aí, Cá, a gente vai começar a nossa terceira temporada do Não Durma no Ponto e com episódios especiais falando de departamento pessoal. É o departamento pessoal no controle do ponto. E eu trouxe aqui uma convidada super especial para nos ajudar nestes episódios especiais e trazer não só a parte de dúvidas, de processos, de boas práticas, mas também falar e trazer muita interação para quem está atuando em departamento pessoal, para quem quer atuar com departamento pessoal, para quem está olhando ali para a contabilidade e fala, olha, acho que eu quero ser contadora. Eu fico pensando, quando que uma pessoa acorda com vontade de ser contadora? Quando, Karina? Bom, acredito que depois de todo o conhecimento que vai ser compartilhado aqui nesses episódios, nós teremos muitos insights e certamente teremos pessoas que já atuam na área, que vão renovar suas forças para continuar batalhando e novas pessoas para ingressar no universo. Boa. E as contabilidades são, acima de tudo, excepcionais, super importantes no nosso processo. Além de serem parceiros que nos auxiliam também na evolução da plataforma, na gestão dos colaboradores. Então, tem uma série de processos e de interações que uma contabilidade nos ajuda. E nada melhor que trazer uma pessoa que é especialista e que é contadora e que olha para o departamento pessoal com muito carinho, que é a Cássia Modesto. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada pelo convite. Olá, sou a Cássia Modesto, sou empresária contábil, especialista em tributos, gestão empresarial e especialista em departamento pessoal também. Minha trajetória profissional, sim, gosto de contabilidade, sou formada em ETEC, técnico de contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis, também sou bacharel em administração ligado a finanças também, e agora eu estou fazendo mais a parte tributária, juntamente com o departamento pessoal. A gente está procurando entender mais como funciona a legislação de um ponto mais focado. Ponto eletrônico, que é uma do foco que é da contabilidade, hoje em dia até da Contabilidade, que nós somos especialistas em pequenas e médias empresas. Então, assim, o foco é entender por que existe o ponto eletrônico, quais são os benefícios, por que existe passivo trabalhista. Então, a gente vai fazendo a gestão empresarial dentro das empresas. Eu trabalho dentro de uma empresa, que é o escritório de contabilidade. Também temos ponto eletrônico e externamente tem os clientes, que é o nosso público-alvo, para tentar entender a demanda deles, ponto eletrônico, contabilidade, gestão de benefícios, como pode adequar ao colaborador e ao empresário, para ter um entendimento claro e específico como aquilo vai funcionar. Eu tô encantada. Você percebeu? Impactada. Hoje tem muita troca, muitos conhecimentos, assim, até mesmo com vocês. Eu falo de uma parte de contabilidade, mas a parte de legislação tributária. Eu me deparo com isso, eu sento, leio a CLT, tem um departamento pessoal dentro da contabilidade, onde a gente senta e desenvolve tantos projetos novos, que é de clientes novos que chegam, eu não tenho ponto eletrônico, e agora, Cássia? Ou tem clientes, eu tenho ponto eletrônico, só que eu não sei mexer em nada, e agora, qual que é a minha função? Então, assim, a gente faz para os dois lados, né? E temos os empresários. Cássia, eu não estou entendendo nada. Como que eu faço para fazer uma bonificação? Como que eu faço para fazer uma entrega de funcionários? Por que esse DSR? Por que horas complementares? Por que o banco de horas? Então, a gente vai
Tem uma explicação diretamente com o empresário, que a gente senta e conversa com ele, por que vai funcionar o ponto eletrônico, por que você precisa de gerar isso, por que a contabilidade precisa disso, para evitar possíveis passivos trabalhistas, quais são os benefícios que você pode ter dentro disso. Se você quer dar uma premiação, mas diante do quê? Qual o cenário que você tem do ponto eletrônico? Então, Nossa, assim, tem tudo uma camada, tem várias o camadas. porquê você faz o que você faz. Então, por que que você tem um ponto eletrônico? Por que que você quer dar uma bonificação, uma premiação para ele? Ele trabalhou diante de 4 horas, quanto tempo ele trabalha com você? Da onde você tira essa informação? Ponto eletrônico. Ô, Cássia, e você trouxe aqui, começou trazendo, né, toda essa bagagem e todo esse... Sim. É notório que quando a gente fala de contabilidade, seu olho brilha, Ah, a gente já vê que você faz isso por amor. É contabilidade por Sim. amor É, real. por amor real, assim, não teve, assim... Quando eu fui pra ETEC, eu ainda fiquei meio em transição. Primeiro eu fiz ETEC, eu falei, minha mãe falou, vai direto para ciências contábeis. Eu falei, vamos fazer ETEC. Aí fiz ETEC, passei em 5º lugar. Eu falei, vamos fazer a ETEC, terminar a ETEC, depois a gente vê o que... Vou continuar. No 5º semestre, assim, eu já tava falando, eu quero fazer ciências contábeis. Ai, mãe, como que a gente vai fazer pro cota? Como que eu vou entrar? Qual a bolsa que eu vou conseguir? Então, foi bem caminho andado, assim. Eu desviei um pouco para finanças, mas não adiantou, assim. Eu voltei de novo, assim. Eu gosto de contabilidade. Que legal. Sim. Eu tive gestão, vou dar uma curiosidade, né? Eu tive gestão empresarial. Fiz gestão empresarial no Senac. Sim. Quando eu estava ali... tentando entender, me encontrar ali no universo, né, da Sim. faculdade, qual seria a graduação. E aí eu fiz gestão empresarial que tem um módulo contábil. Fui fazer meu primeiro balancete, né? Aí eu olhei e falei assim, acho que eu vou ser de humanas. Todo mundo fala pra mim, como você consegue? Eu falei, gente, às vezes, assim, é expertise de você olhar e saber, assim, o que é um débito, o que é um crédito. Todo mundo fala, o que é um débito, o que é um crédito. Eu só o que vejo é um isso na passivo, minha ativo. fatura do cartão. Então... Só débito, crédito não vem. Crédito você nunca vê, né? Crédito. Crédito já foi. Então a gente fica meio que procurando, isso, né? quando ele pergunta no débito ou no crédito? Aí tem dias que eu respondo nas lágrimas. Ou nos Mas na sorrisos. contabilidade a gente fala no crédito. Tipo, no crédito é um débito, débito. Então... Mas as contas no final têm que ser iguais. Seu salário tem que bater lá para fechar essa fatura desse cartão. Ou senão, assim, você vai ficar negativo. Aí você fala negativo, é um passivo negativo. Uau, essa vai dar mais uma 4ª temporada. Sim. Especial finanças. Tem ainda finanças, tem outra parte de finanças, mas assim, é bem específico, né? A gente fala que a contabilidade, ela tem várias aderências, né? Então, a gente tem que entender qual que é o fundamento da contabilidade, mas a contabilidade, ela vai ajudar todo empresário. Tem um escritório de contabilidade, sim, mas dentro do escritório tem o fiscal, o contábil e o departamento pessoal, que é a parte principal, porque quando a gente senta para conversar com o empresário, a dor dele não está no fiscal, está no departamento pessoal. Gerar benefícios, ponto eletrônico, como que eu vou fazer para contratar admissão de funcionários, é a primeira parte. Assim, a gente fala da contabilidade, mas a primeira dor que ele fala, meu departamento pessoal, tô com problemas vários. A gente fala, cadê o ponto eletrônico? Como você sabe que você está pagando a hora extra certa? Como você sabe que a folha pode chegar? Porque assim, com ponto eletrônico chega a folha de pagamento. Não tem como chegar a folha de pagamento sem ponto eletrônico. Aí ele fala, mas eu não sei, não tem uma previsão. Você não tem uma previsão porque você não tem um ponto eletrônico. Se você fechar um ponto eletrônico de dia 26 até o dia 26, você tem uma previsão de folha de pagamento, quanto que vai ser pago lá no dia 5. Ele, é verdade, eu não tinha pensado nisso, então. Legal. E aí, ó, mostrando que a gente tem algumas diferenças, né, nessa 3ª temporada. Então, eu venho como host, isso não mudou. Mas a Karina vem como minha co-host fixa, carteira assinada, batendo ponto, ó. Parabéns! Não isso durma no mesmo. ponto. Tá no ponto. E aí, Cássia, a gente tem aqueles convidados especiais, Eu que é vi. o Kairos Nauta, que chegou aqui, o mascote do Kairos. E aí, Muito Ká? E lindinhos. o de Mepinho. São nossos convidados especiais, vão integrar a 3ª temporada do Achei nosso Não lindo. Durma no Ponto. A gente tá aqui, a gente faz ponto, faz mascote, faz camisetas também. Eu gostei tá? dessas camisetas. Camisetas é uma coisa bem aplicável, né? Somos multi-skill, temos várias coisas aqui para entregar. E agora a gente vai entregar conteúdo. Chegou Bora. aquele momento de entregar conteúdo, algumas perguntas aqui. Que para começar, para quem está começando no departamento pessoal, quais são as principais funções que um DP precisa gerenciar? Conta pra gente.
as principais funções do departamento pessoal, eu falo até para assim, normalmente para quem não tem experiência, para o estagiário, assim, que eu contrato às vezes estagiário. Primeiro, saber de ponto eletrônico, como que funciona e qual a jornada de trabalho daquela empresa. Ou seja, Precisa o saber. ponto é o start de tudo. Porque quando eu contrato, eu mesmo faço o comercial da minha empresa, aí eu vou dentro da MM Contabilidade e trago cliente. Clientes que têm diversos horários. Tem, assim, a gente trabalha com clientes que têm portaria, que trabalham à noite, trabalham com clientes que são indústrias, eles têm, por exemplo, tem uma indústria que ela trabalha 24 horas, elas faz embalagens, então, e tem 3 turnos. Então, você precisa saber, a primeira coisa que o estagiário precisa saber, eu tô com essa empresa 002, qual que é o horário de trabalho dessa empresa? E como que vai vir a demanda dela? Como que chega a demanda dela? Os atestados, o que que é os benefícios dela? Qual é a legislação que ela está enquadrada? O que que a gente precisa para estar efetivando os funcionários de lá? Porque chega a demanda chega a admissão. A admissão do funcionário, o onboard. Vamos fazer a admissão, entra direto da contabilidade, faz um onboard com lá. A admissão dele está lá. Qual que é o horário de trabalho dele? O horário de trabalho está específico. Então, ele marca ponto nesse horário de trabalho. Quais que são os benefícios que essa empresa oferece? Então, precisa saber se ela oferece convênio médico, vale transporte. É descontado? Não é descontado? O departamento pessoal cuida de benefícios? Não. Não, ele só recebe se tem algum desconto ou não Ou não. desconto. Ele cuida, então, da admissão, Da admissão, do controle da jornada de horário. da jornada de horário, que é o controle de ponto. Que você Documentos vai também? Documentos também, fica dentro da contabilidade ou fica em nuvem, né? Que no meu caso eu estou em nuvem. Você coloca dentro da nuvem todas as pastas e vai equiparando todos os funcionários que tem dentro daquela empresa. Esse já é o primeiro passo. O segundo passo é e-social e sistema. O departamento pessoal também cuida de e-social? Também, assim, para um assistente, avançando mais para um assistente, ele vai para um e-social, ele já começa a cuidar do e-social, fazer a geração do benefícios, recebendo, né? A empresa comprou os benefícios, quais os benefícios que você vai tratar daquele funcionário? Tem o VR dele, já lançou o VR, já lançou Vale-Refeição, já lançou o convênio médico dele, aí tem todos os lançamentos da folha de pagamento. Legal. E eu posso dizer que o departamento pessoal, ele é uma célula dentro do departamento de recursos humanos? Ele é ele é integrado? Assim, tem empresas que são interligados. Tem empresas que são fora, né? Primeiro ele contrata, faz a contratação, quem contrata é recrutamento e seleção. Faz a contratação, processo seletivo, todas as demandas de lá. Depois passa para o departamento pessoal, porque do departamento pessoal a pessoa já está admitida, já foi aprovado, o departamento pessoal só faz um onboard para a entrada do funcionário. Aí eu estou fazendo a entrada do funcionário. Quando eu faço a entrada do funcionário, já é o departamento pessoal, porque ele já está com a ficha do funcionário, sabe o horário de trabalho dele, sabe quando que a gestão de benefícios dele, sabe o salário dele, então ele vai fazer um cadastro dentro do sistema para já o funcionário começar o horário de trabalho dele, o colaborador estiver disponível, entendeu? Então, a gente fala de recrutamento e seleção, departamento pessoal, RH, e o RH como um todo ficaria com a parte de benefícios. Ele fica com a parte de benefícios, com a parte de recrutamento e seleção, com a parte de o salário, normalmente o RH ele já está direcionando o salário, né? Ele fez uma abertura de vaga, ele direcionou aquela vaga para abertura para aquela pessoa trabalhar naquele horário. Ou às vezes acontece deles mudarem o horário e comunica o departamento pessoal. Mas normalmente o RH já faz a primeira, vamos dizer, a primeira etapa está com o RH. Segunda etapa, departamento pessoal, porque daí é aquela parte onde você gera os benefícios, você já está com o colaborador, né? O colaborador já entrou naquela porta, então aquela porta quem faz é o departamento pessoal. Legal. E aí, só antes de passar para a Karina, só olhando assim, para quem está assistindo e está ou no momento de transição de carreira, olhando para esta área como uma área atraente, né? Ou de fato, finalizando ali os ensinos fundamentais, olhando ali um curso técnico, uma graduação e tem o desejo de iniciar a sua trajetória profissional olhando para o departamento pessoal. O que você indica, que já é especialista, de etapas para quem quer iniciar sua jornada de trabalho pela área de recursos humanos, departamento pessoal? Eu costumo falar que o estagiário é um aprendiz, né? Entra assim,
não tem como você saber como funciona a área se você não estiver lá. Mas, assim, tem como você começar a entender. É você mesmo. Eu já fui contratada numa empresa, antes de eu ser empresária, eu era CLT. Como que funcionam os benefícios daquela empresa? Qual que era o meu horário de trabalho? Então, assim, é a mesma coisa da contabilidade. Você vai regrando junto no pessoa física e pessoa jurídica. Seu próprio pessoa física, você vai criando um desempenho. O que que eu faço? Qual é os cargos que tinha dentro daquela empresa onde eu trabalhava? Na minha transição de carreira, eu trabalho nessa tal empresa. Só que eu quero fazer uma transição de carreira para o departamento pessoal. O que que eu posso tirar da empresa aqui, da onde eu estou agora? Qual é o vamos dizer assim, a gente chama muito lá de qual que são as minhas atividades. Minhas atividades é no setor administrativo, mas eu quero ir para o departamento pessoal. Quais são as atividades do departamento pessoal? Aí você vai tentando ver se você tem os caps de desenvolvimento para aquela área. E tem alguma formação que você indica? Algum curso que você indica? Eu gosto muito dos cursos do Senac, de departamento pessoal. Eu acho que ele é Legal. bem abrangente, assim, para quem está no início, assim, antes até de fazer, porque tem a faculdade também, mas eu acho que você indo para um curso, às vezes ele pode te dimensionar melhor, te olhar com outra estratégica, assim, para você aprender pelo menos o básico. Depois você vai se especializando, né? Porque daí o departamento pessoal, ele começa a crescer, a se especializar. Advogados, hoje em dia, estão fazendo curso justamente por conta de vários passivos trabalhistas para entender CLT, como que funciona a gestão de tudo, para antes de você chegar lá na ação, que às vezes chega alguns passivos lá que eu falo. Eu mesmo, quando a gente senta com o empresário, eu falo, pode fazer um passivo contingente que essa ação vai declinar. Aí ele fica, qual o valor? Aí o advogado, mas como? Eu vou tentar de todas as maneiras. Quando volta, ele bem que você falou. Eu falei, é difícil você não fazer um passivo contingente, é você já guardar o valor daquela ação, porque você sabe que você pode perdê-la, porque a justiça está aí, o Ministério do Trabalho está aí. Só que assim, você precisa estar atento, o empresário, não só o colaborador. O colaborador está cobrando o que ele acha que é justo, e o empresário está ali numa parte para tentar entender se é justo ou não. Mas, assim, o empresário, quando eu sento com eles, você precisa entender de departamento pessoal. Pouco, muito, precisa entender. Boa. Sim. E aproveitando a sua fala, falando de passivos, falando de leis trabalhistas, né? A gente sabe que isso está sempre mudando. A gente Sim. teve agora a atualização das portarias, Uhum. né? A portaria 671 que substituiu a 1510 e a 373. Tem a Sim. questão da CLT também, né? Como você mencionou. Temos advogados hoje que estão fazendo, né, especialização em DP para irem, de fato, munidos de informação para as audiências, né, para fazer essas questões jurídicas. E na sua concepção, Cássia, como que o DP pode acompanhar tudo isso, acompanhar essas mudanças, essas atualizações, sem perder o controle? Então, são cenários, a gente chama. São vários cenários. Exemplo, eu tenho uma carteira de clientes, cada cliente é um cenário. Então, a gente tem que olhar o cenário daquele cliente, só que acompanhar. Existe um acompanhamento. Tem alguma jurisdição que faz parte daquele ramo daquela empresa. Olha, não esquece, porque hoje em dia também, além de ter a CLT, tem o CCT, tem sindicato. Então, você precisa acompanhar tudo aquilo para aquilo tudo seja, a gente chama que aquela engrenagem esteja rodando. Às vezes chega na minha mesa, mas tal mudou a legislação, tal, como você acompanha? Você tem que acompanhar o cenário daquela empresa, acompanhar o sindicato e a CCT, que é onde ela determina quais são os benefícios corretos do cliente, do funcionário e do cliente. E mencionar para o empresário, olha, não se esquece, tem que acompanhar a CLT. É a primeira coisa que você acompanha, é a CLT. Não tem como fugir dela. É uma norma trabalhista para todo mundo. Só que, assim, empresas, cada uma tem um cenário diferente da outra. Então, você tem que acompanhar para você saber. Eu tenho uma consultoria interna, porque a gente trabalha com uma consultoria, é contabilidade, só que a gente trabalha com diversos clientes. Então, eu preciso de uma consultoria para me estar acessando, para a gente ver. Às vezes acontece uma mudança e eu penso comigo e eu sento com a minha sócia. Vamos desenhar o cenário dessa empresa para esse tal tipo de mudança. Sento com o empresário, é esse tipo de mudança. Às vezes há uma negativa. Mas eu não quero acompanhar isso. Faz o passivo contingente, porque qualquer fato, você não tiver com o ponto eletrônico em dia, ele está entregando os atestados, ele está cumprindo a tarefa dele, porque assim, a gente fala, né,
como se diz, né? Um tá ali para cumprir as obrigações, fazer o pagamento para você, e você tá ali também para cumprir a obrigação de estar no seu local de trabalho. Como você vai cumprir? Ele precisa ter um respaldo. Ah, mas acontece que ele entregou o atestado e sumiu o atestado. Então, mas ele entregou em algum lugar? Ele marcou ponto na hora que ele entregou? Não, não marcou. Então, a CLT, ela fala, ponto eletrônico, benefício, gestão de tudo, tá mencionado lá. Não tem como fugir dela. Só que é uma regra clara. Então, assim, uma regra clara, específica. Não que, não vou acompanhar a CLT, que é muito difícil. Não é difícil. É só você acompanhar, assim. Eu vou destrinchando por cada cenário, por cada empresa, para você explicar. Porque não adianta você chegar com o livro CLT para o empresário que ele não vai querer ler, ele não vai querer se munir daquilo. Mas aí você chega, com um advogado, a gente chega, senta, cria o cenário daquela empresa e leva para ele. O cenário da sua empresa é esse, você precisa acompanhar esse. Já chegou dias que eu que tive que ir lá, sentar num palanque lá, falar, olha, vocês precisam bater ponto. O horário de vocês é tal horário, não é 15 minutos de café. Não existe isso, que vocês se muniram disso porque ele deixou. Já cheguei a sentar nos pallets lá e conversar com todo mundo. Olha, a partir de hoje tá ali, cartão de ponto, o horário de saída é esse, o horário de entrada é esse, o horário de cobrador é esse. O empresário falou, eu não vou conseguir falar isso. Então, alguém precisa falar. A responsabilidade é esse. Cadê os quadros de aviso? Precisa ter os quadros de aviso. Ô, Cássia, você falou sobre acompanhar a CLT, né? E aí, existe um site específico, existe um canal, existe a gente quando um podcast, aonde que para o empresário que começando, porque empresas médias e grandes, eu entendo que podem ter uma assessoria jurídica, um departamento, Sim. né? Que acabam tendo ali possibilidades de ter um pouco mais de acesso de informação. Quando você é um microempresário, uma empreendedora, um empreendedor, que tem ali poucos colaboradores e aí tá começando e quer crescer organizado, quer crescer ali seguindo todos os regimentos, bonitinho. E aí a gente fala, então é importante você acompanhar a CLT. Como que ele acompanha? Tem algum site que ele entra, que ele ativa o sininho lá e recebe uma notificação quando alguma coisa muda? Como a gente poderia dizer assim, olha, vamos facilitar a sua vida? Tem uma newsletter que ele assina, a Cássia manda lá para eles, olha, vai Isso que eu ia mudar. falar. Não, a gente manda, assim, todo mês, a gente manda informativo, porque assim, tem algumas consultorias até que eu indico tudo, só que assim, ele não vai entrar lá para ver a consultoria. Ele quer saber de fluxo de caixa, de desempenho de vendas. Mas aí eu fico, não, vamos direcionar ao departamento pessoal, que às vezes é uma área onde que você até tem mais, assim, os gaps, né? Tá acontecendo lá. Aí o que eu indico? A gente faz um e-mail todo de informação. A gente senta com o nosso corpo jurídico e manda os e-mails. Olha, tem uma informação nova, tem uma diretriz nova. Porque não adianta colocar para eles acompanharem que não acompanham. Assim. Por mais que você assine uma IOB, uma Connect, todo, tipo, um advogado ajude, Então... eles preferem que chegue uma informação. Então, na própria contabilidade, a gente tem uma informação. Por exemplo, quando é um dissídio, a gente monta todo mundo os e-mails, aí envia para o marketing e dispara essas newsletters para todos eles, direcionando. A partir de tal tem um dissídio, a partir de tal data tem alguma coisa, a partir de tal data o benefício do funcionário não é mais aquele. A partir de tal data vai ter férias coletivas, começa com aviso das férias coletivas, quando vai ser ir no cartão de ponto. A partir de tal data é home office, me envia as datas de home office, a gente dispara. Porque, assim, para pequenas e médias empresas é um pouco difícil. Já as grandes empresas, eu venho de grandes empresas multinacionais, elas já têm implantado isso, né? Porque já tem uma consultoria ali dentro que já trabalha justamente com a gestão de pessoas. Porque, assim, ter o departamento pessoal e não ter a gestão de pessoas também, assim, é uma falha. Só que nem todos os PMEs, eles vão ter gestão de pessoas. Então, para ter um departamento pessoal, a contabilidade precisa estar respaldada de estar comunicando, fazendo esses comunicados, que eles mesmos, às vezes, não se orientam, sabe? Então, a gente tem que dar orientação. Eu assino o IOB Connect, porque eu tenho uma consultoria jurídica onde a gente acessa, porque, assim, tem várias vertentes, né? A gente fala advogado, mas tem advogado trabalhista, tem um advogado de legislação, tem um advogado tributário, então a gente separa as redes dos advogados. Eu, dentro do escritório, faço isso. Então, quando a gente vai conversar sobre algum cliente específico, eu já levo
no onboard o cliente, fala algumas coisas da denominação e eles vão criando os cenários. A gente cria os cenários daquele cliente específico. Então, fica mais fácil de você saber qual que é a legislação daquele Eu tenho empresário. ideias. E aqui fugindo só um pouquinho do script, que eu fiquei curiosa Eu tenho também. ideias. Como que vocês, como consultoria, fazem os clientes entender a importância deles aderirem uma consultoria, deles entenderem que caminhar conforme a CLT, conforme os acordos, é benéfico? Eu estou falando isso como executiva, como consultora. Então, eu já estou aproveitando a oportunidade. Por quê? Porque chegam esses clientes para nós, né? E nem sempre eles entendem a importância de fazer o controle de jornada. Eles não entendem como um investimento, eles entendem como um custo. Então, você, para prestar essa consultoria, como que você faz para que eles entendam que isso de fato é importante e que isso vai fazer parte da saúde financeira da empresa dele? É 2 pontos. Quando eu levo a consultoria da contabilidade, eu preciso ver o cenário todo. Então, eu preciso saber o que aquela empresa, todos os departamentos daquela empresa, o que está abrangente, né? A gente chama, qual o seu problema? A gente pergunta, qual a sua dor? Aí ele fala, minha dor é porque tem funcionário que eu pago tal hora, tal hora. Aí ele vai falando, você vai ouvindo. Aí às vezes não é nem na contabilidade, às vezes eu venho de uma consultoria dentro do departamento pessoal. Você já estruturou esse departamento pessoal? Se você não sabe, mas eu não sei qual que é o valor, eu recebi uma trabalhista, acabou com caixa da empresa. Então, você sabe por que isso causou? Sempre ele fala que não. Não é problema meu, é problema do administrativo. Então, você precisa cuidar dessa área. É uma área que precisa ser cuidada. Mas quais são os riscos? Eu falei assim, se eu não tenho nada, como que eu vou apontar? A grande questão já inicia na falta da informação, né? Como que eu vou apontar? Mas esse Emily colocou aconteceu essa trabalhista, eu tive que fazer essa contingência de um dinheiro que eu nem tinha. Tem um ponto eletrônico? Deixa eu dar uma olhada. Não tem. Então, como que eu vou informar? Qual a informação? Ponto eletrônico é você chegar, o funcionário chegou. Benefício, VR, VT ou convênio médico se tem, ou se tem um café da manhã que a empresa oferece. Mas é um ponto, ele já está chegando, é o ponto de partida. Como você vai saber se o funcionário está trabalhando ou não? Às vezes ele caiu na rua, acontece. De funcionários cair na rua, se machucar. Funcionários que trabalham de manhã em um local e depois de tarde acabou se machucando, trabalhando em outro local. E você vai falar o quê? Não, você vai conversar com o empresário. Tá, mas qual que é o horário de trabalho dele aqui? Qual que foi a última hora que ele bateu ponto? Às 18 horas. Qual que ele tem? Qual o horário de deslocamento que ele tem para chegar até a casa dele a tal hora? Então, isso daí também toma cuidado, que essa responsabilidade não é sua. E quando o colaborador está em home office? Aí ele tem aquele ponto eletrônico, né, que a gente chama de... E agora me fugiu até o nome, se vocês puderem me ajudar. Ele bate aquele ponto no aplicativo. Mas assim, o funcionário em home office é entrega. Eu tenho 2 funcionárias minhas em home office, eu trabalho pela entrega. E como você gerencia a entrega? Tá? Porque assim, eu gosto muito deste termo, gosto muito desse futuro da gestão, que é a gestão por produtividade. Mas eu gosto muito do controle de jornada, que tem um começo, uma pausa, um critério de mínimo e de máximo, né? E quando a gente fala de produtividade, quem rege o que é uma produtividade baixa, boa ou acima? Tipo, para dizer assim, olha, tá muito bom ou não? Que tipo de requisitos, de regras, a gente pode considerar que essa entrega, ela tá dentro do esperado, ela não é uma entrega abusiva, um excesso, porque eu fico com essa dúvida, porque quando acontece isso no controle de jornada, a gente entende que existem as horas excepcionais e que elas precisam ser remuneradas. E quando existem as entregas adicionais, mas se não tem um fluxo, né, que vocês querem falar, né? A gente não sabe o que é uma entrega ok, a definição do que é uma entrega baixa, média e boa, ou acima. Eu falo que
tem uma definição específica, tem uma demanda. Você Tem uma precisa demanda. cumprir a demanda. Eu tenho algumas ferramentas que me ajudam. Eu gosto muito de inteligência artificial, então eu gosto muito de... Tem Trello, tem o G-Click, que tem lá as funções que você tem. Você precisa determinar. Por exemplo, existe uma função onde que entra um cliente novo, o onboard, passa pela nossa coordenadora. Ela vai alocando as funções para todo mundo. Olha, o do fiscal precisa isso. Então, assim, tem uma entrega ali, vai entrando, é como se fosse uma esteira. Agora eu te pergunto, porque eu gosto desse tema. Imagina, eu e a Karina com a Cássia. Aí você vai me dar uma entrega. A mesma entrega pra mim e a mesma entrega pra cá. Aí você Acontece. vai me dar 2 horas pra Eu fazer não essa entrega. determino horário, eu Ah, determino a demanda. Você não me E determina. eu não determino para ninguém a entrega, eu determino a demanda. Às vezes eu olho, E aí, assim, eu como empresária, eu olho, eu fico, ai, eu queria... aí a Karina entrega em 40 minutos, eu entrego em 2 horas. Isso significa exatamente o quê? Que a minha entrega é baixa, a que da Karina é alta, eu vou... Eu Como vou que falar você... mais por um lado pessoal, assim, eu como empresária, eu vejo assim, tipo, talvez a Shirley tenha uma expertise melhor. Outra vez, se foi a Karina que entregou mais rápido, a Karina tem uma expertise e agilidade melhor naquele departamento. Às tá. vezes acontece. E lá tem um departamento fiscal e tem um departamento de legislação e o contábil. Tem índices de desempenho que as meninas, tipo, elas trabalham assim por demanda melhor. Mas tem uns outros índices de desempenho que elas demoram, porque tem que cumprir a legislação, tem que dar uma olhada. Então, assim, aí eu falo, não, mas é por demanda, talvez aquela me entregou mais rápido. Mas tem pessoas que têm expertise e domina mais. Então, é aquilo, ela é especialista melhor daquilo, ela tem um olho melhor cultuado daquilo. Pode ser que você tenha um olho melhor no rede de produtos. Eu consigo definir melhor quais os produtos melhores para estar aqui na mesa. A Karina consegue definir qual que é o cenário para estar aqui. Entendeu? É verificando qual que é, assim, eu fiz gestão de pessoas, então você define qual que é a melhor estratégia para aquele funcionário. Às vezes tem funcionários, tem às vezes 4 contadores e tipo, a gente fala, nossa, mas ele é lerdo, né? Não que ele é lerdo, é que ele, essa é a questão, ele então. demora pra, tipo, se Eu vou ser conscientizar. considerada lerda, porque se eu for falar Não. numa gestão de entregas de demandas, e aí fala, nossa, porque uma pessoa me entrega isso mais rápido que a outra. Aí ela vira o parâmetro do tempo que aquela atividade Então, mas assim, deve ser realizada. E aí você fala, legal, então, já que ela realiza essa atividade em 40 minutos, eu vou entregar para ela tantas atividades, fez aquele cálculo, então ela consegue me entregar X no dia. sim, mas assim, a gente não pode dar esse parâmetro. Não pode. Não pode, porque, Legal. assim, eu não dou parâmetro nenhum. Eu vou pela entrega. Às vezes elas até dividem, assim. Tem funcionários que, assim, como é um grupo todo, você acaba dividindo. Eu venho de coordenação. Então, eu já trabalhei com 30 funcionários. Tipo, um departamento de contabilidade, 4 contadores e 28 funcionários para você coordenar. Você tem uma entrega ali, eles estão emitindo nota, fazendo todas as coisas. Tem funcionários que, sim, que, tipo... são mais rápidos, são mais ágeis, principalmente novos, assim. Tem funcionários que, tem uma família, tem, assim, você vê que ele é um pouquinho mais devagar. Mas isso não quer dizer que o QPI dele tá baixo, é que a função dele para desenvolver, se você dá uma outra coisa para ele desenvolver, ele vai muito melhor do que você dar aquela função de agilidade. Eu acho que depende da perspectiva que você Isso. olha. É. Eu acredito que a perspectiva que você vê é a Shirley trabalha melhor com tal demanda. Ao invés de Isso. direcionar para a Karina, eu vou direcionar para a Shirley. Pra Shirley, porque ela ela desenvolve vai e entrega melhor. desenrolar melhor. E essa daqui, a Karina já desenrola com um pouco mais de agilidade. Sim. Eu acho que não é questão de competência. Não é competência. Hoje em dia, competência, assim, a gente pega uns currículos muito bonitos, competentes, longos, assim. Mas depois, na hora da entrega, Falta. muito. Aí eu fico, mas meu Deus. Ué. Não, e a gente só chegou nesse tema dessa questão de gestão de demanda e gestão de entrega por conta da questão de colaboradores em home office, né? Sim, então, porque com colaboradores em home office, a gente precisa entender a demanda deles. Mas assim, você cria uma demanda para ele vai fazendo a entrega. Só que às vezes acontece, eu vou parar para tomar um café, vou parar para tomar algumas coisas, assim. Eu gosto de funcionários que trabalham diretamente no escritório, mas eu tô aprendendo agora a fazer essa demanda com home office. Tem 2 home office. E eu acho que a entrega delas é super ok. E eu lembro que em algum momento da lei eu li, porque de tempos em tempos, não é o que eu faça com Mas você dá muita uma... frequência. Mas
Mas como, né, eu Uhum. atuo com uma solução que ela atende um requisito legal, então, obviamente, que a gente precisa entender quais são esses requisitos e se a plataforma está dentro do que a legislação pede. Sim. Então, eu entro lá e sempre também tô lendo ali o que fala, troco muito com o nosso jurídico, compartilho dúvidas. E eu me recordo que em algum momento eu li que quando os colaboradores estão em home office, você tem que eleger um tipo de controle de jornada. Ou, aliás, um tipo de controle. Ou é controle de jornada ou é controle de produtividade. Não os dois. Seria um ou Ou seria o outro, outro. sim. Tá correto o meu entendimento? Tá correto. O entendimento existe mesmo isso. Tem empresas que ela vai pela produtividade e tem empresas que ela vai pela jornada. Cobrança, normalmente, eu tenho uma empresa de cobrança, ela vai pela produtividade. Legal. E aí, o que eu li também, que aí é o meu ponto de atenção, porque eu li isso e eu não sei se as empresas estão atuando dessa forma, é que quando, tanto no controle de ponto, que você tem um requisito para se adequar, quando no controle de produtividade, você tem que ter isso homologado, você tem que ter isso em acordo e o colaborador, ele tem que ter ciência Sim, que ele trabalha por por produtividade. Sim, é assim, é certo, porque precisa deixar claro. Você trabalha por uma produtividade, por exemplo, se é um setor de cobrança, chega 200 cobranças, você sabe que você trabalha num setor onde você faz as cobranças em ativo, então você sabe que você tem até aquela demanda de entrega. Ocasiona de não entregar tudo. Eu consegui entregar 150, 50 ficou para outro dia, porque o cliente demorou no telefone, aquelas outras coisas e tal. Tudo bem, mas você sabe que você trabalha por produtividade. E aí tem que Tem que estar estar especificado, sim, até no em contrato acordo. mesmo da gente. No contrato de trabalho. No contrato de trabalho fica especificado. Normalmente por conta disso, né? Já é um home office, então você tem uma entrega, não tá aberto, assim. Você faz de acordo com o que vai te demandando. Não, a produtividade você tem um acordo onde você vai entregar por produção. Se é por produção, eu tenho que entregar. É 10 caixas que eu tenho que fazer, é 10 caixas que você tem que entregar. Tá mencionado, tá no contrato de prestação de serviço também de algumas pessoas, já tá colocado, assim, porque precisa, né? Porque senão fica muito aberto. Assim, é um home office, mas tem pessoas que entendem do home office e outras pessoas que criam outro entendimento sobre home office. Sim. Então, assim, precisa algumas coisas alicerçar. Por isso que a CLT justamente colocou isso, para alicerçar algumas coisas que é de produtividade, que é de produtividade você precisa entregar. É uma entrega. Depois eu vou querer trocar mais informação para a gente poder até compartilhar com a base de clientes, para que eles possam identificar o seu modelo Sim. e regularizar, né? Estar, assim, formalizar, Formalizar, né? comunicado, manda o contrato atualizado de prestação de serviço de trabalho, atualizado, colocar a cláusula lá de produtividade. Tem, assim, normalmente a gente na contabilidade tem um contrato de trabalho que é interno nosso e a gente atualiza com essas normas. Coloca a cláusula lá de produtividade, é home office, coloca o seu horário de home office, qual a sua entrega. Precisa deixar especificado. Não teve porque ele faz 5 anos que está aqui. Atualiza e manda o contrato de trabalho atualizado. Sim. Que bacana, né? Conteúdo rico. E acredito que muitas pessoas não tenham conhecimento disso. Porque, na verdade, é aquela questão que a Cassi falou, precisa acompanhar a CLT, acompanhar as mudanças. E aí eu já fico imaginando, a minha cabeça já fica assim, como eu fico acompanhando a CLT? Só que agora você tem que acompanhar, mas assim... Aí eu sei que isso mudou pós-pandemia, quando nós tivemos, né, também a entrada da 671, então teve algumas alterações. Então, eu me recordo de, em alguns canais específicos e de, em algumas questões, ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa questão. Mas isso não está tão acessível. E tem uma outra questão, que aí você me ajuda também, Cassi. A gente precisa ter essa conversa. É o que eu falo do cenário, entendeu? Se eu contrato uma empresa ou a empresa chega na contabilidade falando, qual a sua empresa? Qual tipo de serviço que você fornece? Eu forneço, sou uma empresa específica de cobrança. Aí você precisa oferecer esse cenário para ela, porque você é todo mundo no home office, no escritório, como funciona? É como se você fizesse um diagnóstico e direcionasse ele para o melhor caminho. Aí a caminho. gente precisa direcionar. Olha, qual que é o caminho que você vai percorrer? Olha, você é home office, você é todo mundo E nesse seu book de cenários, você tem assim, por segmentos?
Varejo, Por indústria. segmento. Você Precisa já ser tem por uns cenários lá que a gente pode dar uma olhada, assim, É feitos? por segmentos. Precisa ser por segmentos e por varejo, indústria. Na verdade, a gente coloca mais como em tributação, né? Qual o Tributação. tipo de tributação? Se é um cliente simples nacional, qual que é o regime dele, qual que é a tributação dele, quantos funcionários ele tem e qual que é o tipo de serviço. Porque daí se encontra se ele é serviço, é um prestador de serviço, se ele é comércio, se ele é indústria, ou se ele é indústria, comércio e serviço. Então, a gente vai enquadrando qual que é o cenário específico dele. Você vai Porque me dar uma precisa dele. aula de cenários, então. Pra nós. Depois. Pra nós. Negócio que eu nunca bati aqui, Sim. nunca li, assim, mas agora me deu A gente tem a curiosidade. noção, mas pela troca que a gente tem com os próprios clientes. Então, a gente conversa e identifica com o outro, Sim. não falando profissionalmente, né? Então, é bacana a gente ter. Não, e eu É. tenho uma troca que, assim, muitas vezes os clientes falam assim pra mim, eu preciso pagar uma hora extra XPTO, uma coisa assim. Aí eu olho e falo, legal, me manda a cópia do seu acordo coletivo pra eu ver como que isso tá escrito, pra eu saber exatamente, né? Aí ele fala, não tem acordo coletivo. Eu falei, então acho que você não pode fazer esse cálculo de hora extra. Quando o cliente... Por isso que tem cenários. Porque quando o cliente chega, por exemplo, vou falar um cliente que ele tem 200 funcionários, ele usa Admap caros. E logo quando ele chega, a gente já procura sindicato, CCT, para deixar tudo em ordem, a última legislação que teve, a última pauta, a última atualização. Tem uma pasta justamente que é departamento pessoal, que ela já tem tudo isso dentro do onboard. Então, quando ele fala, eu vou fazer esse pagamento desse tal valor, ou eu vou remunerar, ou eu vou... Ele sempre dá uma bonificação. Como eu posso gerar essa bonificação? A bonificação você pode gerar assim, 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 porque foi criado dentro do cenário dele que ele pode fazer isso. Esse funcionário tem hora extra porque ele trabalha demais, num horário tal, não sei o quê, e vou dar um período de descanso e o DSR dele vai ser tal hora, mas eu não quero pagar 70, quero pagar 100. Ok. O cartão de ponto dele, ela puxou o benefício, eu falo, dá uma olhada no cartão de ponto dele, vê se na CCT você pode fazer isso, vê se o sindicato pode. Pode. Só mando para ele, olha, por gentileza, dá um ok, um aceite no e-mail. Ele dá um aceite lá no e-mail, gera os benefícios e vai direto pro funcionário. Folha de pagamento, paga a folha de pagamento lá. Às vezes, as meninas, ela me liga para perguntar algum questionamento por que foi relacionado. Eu falo, porque foi autorizado por conta daquilo, isso, outro, pronto. Assim, não tem muitos caminhos, assim. Tem folha de ponto? Você tá pagando através do quê? Porque, gente, não é através do seu pensamento que você vai pagar. Por isso que é disso o registro ponto eletrônico. Isso é importante. Olha, e aí, a gente tá encaminhando aqui o primeiro episódio. Está encerrando, né, nosso primeiro episódio da terceira temporada especial Departamento Pessoal. E é um conteúdo um pouco mais técnico, um conteúdo um pouco mais com termos, né, e com cláusulas, né, que a gente trouxe aqui, porque nós recebemos pedidos de clientes querendo falar e aprender sobre departamento pessoal. Então, aqui atendendo a pedidos, Sim. temos episódios especiais. E vamos continuar no segundo episódio falando mais sobre departamento pessoal com a Cássia, trazendo mais informações. E a gente tem também, né, Cássia, um book de Sim. conteúdos que serão elaborados em conjunto com a Cássia. Serão. Para ajudar e para, acima de tudo, facilitar a vida dos nossos clientes, dos nossos consultores, dos nossos especialistas, né? Sim. E também traduzir essas informações que, ao ver, parece que elas foram escritas quando eu leio, para que eu não entenda. Todo mundo Tem uma fala, pegadinha assim. aí. Eu leio e falou. Então a Cássia tem esse papel aqui de fazer essa tradução pra gente, deixar isso mais simples, mais fácil, porque todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer ganhar Todo dinheiro, mundo quer todo funcionário quer crescer. ser bem Sim, remunerado, né? Uhum. Então a gente termina este primeiro episódio, mas fica ligado no próximo. Ativa os sininhos nas redes sociais da Admap, para que você consiga acompanhar. Siga a gente no Instagram. Cássia, para você que está chegando agora no Durma no Ponto e as pessoas já querem olhar para você, mandar perguntas, se conectar com você. Meu arroba é Cássia Modesto, né? Que tá
Cássia BM Modesto. A minha rede social da empresa é MM Contabilidade e Assessoria também. Estou disponível. Se vocês quiserem mandar perguntas, tá com dúvida, todo mundo vai querer falar sobre esses cenários que a Shirley ficou. Pode entrar em contato, é muito tranquilo, eu sempre vou estar acessível. A gente conversa sobre isso, traz as perguntas também, que eu acho muito legal. Você tirar as dúvidas no fim com as perguntas, para eles entenderem melhor como funciona. Porque às vezes você está olhando a CLT de uma tal maneira assim, se você sentar e olhar de um outro ângulo, pode te ajudar e pode te ajudar muito. Maravilha. Não se esqueçam, nós teremos muito mais conteúdos. A Cássia trouxe muita coisa bacana para compartilhar com os clientes, com os consultores. Então, fiquem ligados, comentem, façam perguntas, enviem para a Cássia, né, para nós também. E acompanhem os próximos episódios, vão ser incríveis e não durmam no ponto. Ah, o de mapinho aqui, ó. O Kairos na alta e o de mapinho. Aê! Terminamos esse primeiro episódio. Sucesso!